Neste vídeo, nós vamos resolver o exercício 1 e o exercício 2 da aula 1, da terceira série do ensino médio. A primeira atividade diz o seguinte: um capital de R$ 800 aplicado a juros simples com uma taxa de 2% ao mês resultou no montante de R$ 880 após certo período. Qual foi o tempo de aplicação? Então vejamos o que acontece aqui. Nós estamos trabalhando com juros simples. Mas quais são as fórmulas que eu vou trabalhar com juros simples? Quais são elas? Bom, nós temos algumas então. Vamos relembrar. Para calcular só o juro, no juro simples, basta eu multiplicar o capital vezes a taxa multiplicado pelo tempo. Para que eu consiga calcular o montante, ou seja, quanto vai ficar no final de determinado tempo, eu vou multiplicar o capital e aqui dentro 1 mais a taxa vezes o tempo. São duas fórmulas que nós temos aqui. E outra coisa interessante para a gente saber é que o montante nada mais é do que igual o capital mais o juro, certo? Então, são essas fórmulas aqui que eu vou utilizar para resolver quando eu estou trabalhando com juros simples. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as informações que tem no meu problema para verificar qual delas eu vou utilizar. Na primeira parte, ele está dizendo que o capital é de R$ 800. Então, eu tenho um capital de R$ 800, certo? Resultou em um montante de 880 e a taxa de juro é de 2%. A única coisa que eu preciso ficar atento é que quando eu falo em 2%, eu estou falando em 2 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,02. Então, na fórmula, o que eu vou utilizar é o 0,02. Ok? O que eu posso concluir daqui? Eu posso concluir que se o montante é R$ 800 e o capital é 800, o juro que rendeu foi de quanto? O juro foi de 80, certo? Então vejam o que acontece aqui, ó. O montante é igual ao capital mais o juro. Mas qual é o montante? O montante foi de R$ 880. Há um capital de 800 mais o juro. O juro vai ser o quê? Os 880 diminuído de 800. Portanto, o juro é de R$ 80. Por que eu fiz essa fórmula? Por que eu calculei isso aqui? Eu calculei porque agora eu posso puxar lá de cima a formulazinha que diz que o juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Qual é o objetivo da minha atividade? É descobrir justamente quanto tempo ficou aplicado. Qual o juro? O juro foi de R$ 80, igual ao capital de 800 vezes a taxa, que é 2% ou 0,02, e eu já vou explicar por que eu vou usar 2 sobre 100, vezes o tempo. Olha o que acontece aqui, ó. Eu posso simplificar essa divisão, porque 800 dividido por 100 é 8. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 80 igual. Agora sobrou aqui 8 vezes 2, vezes o tempo. Então, 80 vai ser igual a 2 vezes 8, é 16, vezes o tempo. Nessa divisão, vou puxar aqui para cima, para a gente continuar a resolução, o tempo, o 16 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu tenho 80 dividido por 16. Ora, 80 dividido por 16 é 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Então, 5. 5 o quê? 5 meses. Isso quer dizer
que para que o dinheiro renda de 800 chegue a 880 reais, são necessários que nessas condições o dinheiro fique aplicado por 5 meses. Letra A. No exercício número 2, nos diz para calcular o montante produzido por R$5.000 aplicado a taxa de 6% ao bimestre por um ano no sistema de juros compostos. No exercício anterior era juros simples, nesse são juros compostos. Primeiro vamos relembrar como é que nós calculamos e qual a fórmula que a gente utiliza para juros compostos. Nos juros compostos, o montante vai ser igual ao capital, que vai multiplicar 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa é a fórmula que nós utilizamos a juros compostos. Agora nós vamos olhar no problema e vamos tirar os dados. Eu quero saber o montante. Então, o montante é o valor que nós estamos procurando. Produzido por 5.000. Esse 5.000, então, é o capital. Aplicado a uma taxa de 6% ao bimestre. Então, isso aqui é 6% ao bimestre. E nós temos o tempo que está dizendo aqui, que são exatamente um ano. O que é que nós vamos ter que fazer aqui e o que a gente tem que prestar atenção? Nós precisamos prestar atenção nessa unidade de medida da taxa e nessa unidade de medida do período. Veja bem, 6% ao bimestre e o tempo e o período está em um ano. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse um ano em bimestre. Como que a gente faz isso? Pensando assim. Quantos meses tem um ano? Tem 12. Bimestres são 2 meses. Então, quantos bimestres são? São exatamente 6 bimestres. Ok? Então, agora sim nós podemos começar a trabalhar. Tá? Porque eu tenho a taxa em bimestre e o tempo também em bimestre. Vamos lá. O montante é aquilo que eu estou querendo saber. O capital são 5.000, abre parênteses, 1 mais a taxa. Eu tenho que lembrar que 6% é 6 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,06. Então, eu vou utilizar ou 6 sobre 100 ou 0,06. 0,06. Fecha parênteses, eleva a quem? Eleva a quantidade de bimestres. Nesse caso, são 6. Montante é igual a 5.000, 1,06 elevado à sexta potência. Então, agora nós pegamos esse 1,6 e elevamos à sexta potência. É claro que esse valor ele não vai dar um número simples. Vai dar um número que tem vários valores após a vírgula, tá? Então, o que é que eu vou considerar aqui? Vou considerar todas as casas decimais de 1,06 elevado à sexta potência, tá? Então, ali eu já vou fazer 1,6 elevado à sexta potência e já vou multiplicar pelos 5.000 direto. Então, nós vamos chegar a um valor, nessa multiplicação aqui, nós vamos chegar a um valor de 7.092,60 centavos, tá? Então, essa é a maneira com que eu vou considerar essa minha conta. Quero que vocês percebam o seguinte, que quando eu faço 1,06 elevado à sexta potência, esse resultado aqui, esse número, vai dar 1,418519 e assim continua, tá? O que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós consideramos só duas casas após a vírgula. Então a gente usaria ali 1,42 de acordo com o arredondamento,
tá? Esse exercício, conforme está no padrão ali de respostas, ele considerou todas as casas após a vírgula. Por isso que deu R$ 7.092,60. Tá? Se nós fôssemos considerar só duas casas após a vírgula, o resultado já daria 7.100. Então, quanto maior a quantidade de casas decimais, mais fiel será o resultado. No entanto, a gente pode, e normalmente a gente usa, só duas casas após a vírgula. Então, o número 2, a questão número 2, a resposta certa é a letra C.